existe alguma palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a igreja, essa palavra seja traduzida pelo Espírito e chegue aos seus ouvidos espirituais. Amém? É um momento importante do culto, é um momento da palavra, mas nós vamos ouvir a palavra em adoração. Logo no início do culto a gente começa adorando. E a gente adora e utiliza a própria palavra de Deus em adoração. E a palavra de Deus ela é declarada, como nós cantamos aqui. Eu quero declarar o teu nome, Jesus, sobre as ruas, sobre as cidades. A gente precisa declarar essas verdades. E em adoração a gente prega a palavra. E agora a gente ouve a palavra também em adoração. Amém? É uma atitude de adoração. As ofertas também são uma atitude de adoração. Porque ofertar é adorar. Amém? Mas eu queria convidar a igreja para abrir as suas Bíblias em Atos 9. Aproveitar aqui o caminho aberto pelo Detox, né? Teve uma jornada, né? Uma viagem emocionante, né? Sobre o livro de Atos e os caminhos, né? Percorridos por Paulo. Mas eu queria refletir com a igreja especificamente sobre Atos 9, dos versículos de 1 a 19. Um trecho que trata a conversão de Saulo. A conversão de Saulo. Diz assim a palavra de Deus. Atos 9, de 1 a 19. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, com C maiúsculo, quer homem, quer mulheres, e conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Versículo 6, disse ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver. E não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que se tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem poder os principais sacerdotes. Aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai,
porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Essa foi a conversão de Paulo, chamado Saulo, também. Eu queria trazer uma reflexão aqui à igreja sobre essa virada de chave na vida de Saulo. E quem sabe, muitos de nós também não precisa de uma certa virada de chave. Saulo, ele estava caminhando em uma direção e depois ele caminhou em uma direção totalmente diferente. Eu não sei se estamos assim como Paulo, como Saulo ou Paulo, mas talvez também alguns de nós, ou todos, estejamos precisando de uma certa correção de rota. Porque o Senhor é assim, e a vida cristã é assim, ela é trabalhar de Deus constante. E aí, eu queria lembrar e trazer aqui, essa semana é uma semana importante, e quinta-feira foi um dia importante na nossa fé, na nossa jornada, na história também da igreja protestante. Quem lembra, quem sabe, dia 31 de outubro é dia de 31 de outubro, dia de Halloween, ó. Alguém disse Halloween. Também, né? Também. É o que se comemora nos colégios, que veio dos Estados Unidos, né? É algo, uma cultura, né, que veio aqui de fora e acaba vindo para cá. Mas exatamente nesse dia, meus irmãos, que comemora também, celebra a reforma protestante. E aí você que segue, né, alguns geradores de conteúdo que são da igreja, percebeu que eles falaram talvez sobre as 5 solas, né? E, inclusive, se eu não me engano, no PG Verde foi estudado sobre isso, que seria as 5 solas. Amém? E interessante que um dos teólogos, essa semana, ele é pentecostal, o pastor Walter, e ele falou sobre uma 6ª sola, e eu achei muito interessante. É o sola Espírito Santo. Achei muito interessante o que ele falou. Ressaltou a importância da comunhão com o Espírito Santo. E eu penso que uma das coisas principais, né, pontos principais aqui na vida de Paulo. Paulo, ele tinha a palavra. Paulo conhecia a palavra. Saulo, ele foi criado em um berço, né, em um local onde ele tinha acesso à palavra, ele foi ensinado a palavra, sabia muito da palavra. Mas ele perseguia os cristãos. Ele foi incapaz de reconhecer o Filho de Deus, apesar de conhecer a palavra. Conhecia a palavra, mas não conhecia o Deus da palavra. E Jesus, ele é revelado como a própria palavra, era o verbo. Jesus era o verbo. Mas Paulo não reconhecia o verbo. Ele conhecia a palavra, mas não conhecia o verbo. Mas nós lemos esse trecho aqui de Atos 9, vimos que no versículo 18, Paulo foi batizado. Paulo foi batizado. Caíram dos olhos escamas, como se fossem escamas. Recuperou a vista
e levantando-se foi batizado. E a partir daí, quem foi o professor de Paulo? Quem foi o guia de Paulo? Senão o próprio Espírito Santo de Deus. Paulo, ele foi ensinado por grandes mestres. Mas em nenhum momento o grande mestre, o Espírito Santo de Deus, esteve na vida dele para ensiná-lo corretamente a palavra. A partir desse momento, Paulo começou a ter a comunhão do Espírito Santo. Em 2 Coríntios 13, 14, também conhecida como bênção apostólica, diz: a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E muitos conhecem o amor de Deus, mas não conhecem a graça de Jesus. Outros conhecem o amor de Deus e a graça de Jesus, mas outros não vivem a comunhão do Espírito Santo, que é importantíssima para a nossa vida, a vida cristã hoje. A comunhão com o Espírito Santo é fundamental, é essencial. Porque assim como os discípulos estavam com Cristo, perto de Jesus, andando com Jesus, Jesus disse: olha, eu vou, mas vos deixarei outro Consolador. E aí, esse outro Consolador, o Espírito Santo, ele é prometido a nós, e nós precisamos andar com ele, andar em espírito. Assim como os discípulos andavam com Jesus, nós devemos andar com o Espírito Santo. E nós somos templo do Espírito Santo. Amém? Mas falando um pouco, mencionando, um pouco sobre as 5 solas, que é importante, antes de falar da sexta, mencionada por esse teólogo, eu penso ser um caráter informativo, provocativo. Essa postagem dele foi interessante porque ele lembrou que a reforma é algo constante na igreja. Não é algo que aconteceu uma vez. Então existe um outro teólogo, e ele é holandês, ele diz assim: a igreja reformada está sempre se reformando segundo a palavra de Deus. E interessante, eu conheci um engenheiro, ele me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Talvez o pastor Walter lembre. E a gente começou uma reforma, e a gente perguntando qual é o dia que acabaria, quando é que acaba, e ele disse: não, reforma não se acaba, reforma a gente não acaba, a gente abandona a reforma, nunca acaba, sempre tem algo a fazer, então não sei se você já fez uma reforma na sua casa, no seu carro, é alguma coisa que você tem, mas sempre há algo, os que fizeram prova, Daniel estava fazendo prova, sempre você sai, poxa, está faltando alguma coisa. Sempre tem algo a fazer. Se você tivesse a oportunidade de mais horas ali, você faria uma reforma no seu texto. Faria uma reforma, você revisitaria cada questão. Isso acontece na nossa casa, na nossa vida. E por que não na igreja? Porque a igreja, ela é algo vivo. Constantemente pessoas entram na igreja, começam a formar a igreja. E a igreja é uma fábrica de santos, perceba? Você percebe isso? As pessoas entram, como Paulo, às vezes zeradas do conhecimento acerca do Espírito, ou até sobre Deus, sobre as coisas de Deus. Como o povo de Corinto, como o povo das cidades hoje que são completamente ímpias, eles entram sem conhecimento de Deus, a cultura totalmente diferente. É necessário um trabalhar de Deus na vida dessas pessoas. E constantemente é incluído na igreja uma pessoa que precisa de um trabalhar. E outras vão crescendo, como diz a palavra, A aurora que vai se iluminando, crescendo até se tornar dia perfeito. As pessoas vão precisando desse trabalhar de Deus. E a igreja, ela vai sendo reformada por Deus.
Algumas vezes, em alguns pontos da história, a igreja foi para um lado, para um caminho que não é o caminho estabelecido por Deus e pela palavra. E foi necessário uma reforma. E essa reforma, ela basicamente tinha 5 colunas, 5 pontos fundamentais, chamado de 5 solas. Era a sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, sola Christus e soli Deus Glória. Deu glória, tá? Em português, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e glória somente a Deus. Amém? Por que somente as Escrituras? Porque a centralidade é a palavra. Tudo o que acontece, que a gente crê, é baseado na palavra. Não é nas tradições, não é nos gurus, gospel. Não são os costumes, é a palavra de Deus. É ela que guia a nossa vida. É ela que deve ser a nossa bússola. Nada deve superar ou ficar acima da palavra. Se alguém vier e trazer uma profecia que não está baseada na palavra, não está embasada na palavra, essa profecia ela não é verdade, ela é falsa. Somente as Escrituras, elas são fundamentais. Em segundo lugar, somente a fé. A salvação, meus irmãos, é pela fé. E alguns pregam que você precisa pagar alguma coisa para ser salvo. Outros pregam que você precisa fazer alguma coisa para ser salvo, salvo pelas obras. Mas a nossa salvação é pela fé, a fé em Jesus Cristo. As obras, elas vêm a partir da fé, elas são um desdobramento da nossa fé. As obras são frutos da nossa fé. Eu não preciso fazer obras para ser salvo, eu já sou salvo pela fé. E a partir daí, eu começo a fazer as coisas para Deus, por Deus, em Deus. Amém? Somente a fé. Terceiro, somente a graça. A salvação é uma graça de Deus, um dom de Deus, um presente de Deus. Não é mérito humano, não é o seu mérito, não é que você precisa fazer algo, você precisa conquistar, comprar também. É salvação, a salvação ela é graça. Somente a graça. E algumas correntes teológicas, algumas igrejas, elas ao longo da história quiseram até vender a salvação. Não é assim. A quarta é somente Cristo. Essa é importantíssima. Porque o nosso foco, o centro da nossa fé, o centro das nossas canções, o centro da própria palavra é Cristo. E é por meio de Cristo que nós chegamos a Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não adianta botar outras coisas na frente, outros deuses vários, até homens. E às vezes acontece, as pessoas começam a idolatrar pessoas, artistas gospel, pastores, homens de oração, montes de oração, aí começam a idolatrar pessoas. Outros idolatraram santos. O fato é que só Jesus. É por meio dele que alcança a salvação, é por meio dele que eu chego ao céu, é por meio dele que eu chego a Deus, é por ele que eu fui reconciliado com o Pai. Somente Cristo. E o quinto e último é glória somente a Deus. Toda glória somente a Deus. Todo trabalho, tudo que eu faço é para a glória de Deus. Se algo que eu estou fazendo, que eu estou produzindo, ela não aponta para Deus, ela aponta para o homem, o propósito fundamental ele foi frustrado. Então, se eu crio um trabalho e eu digo que é para Deus, mas aparece mais o trabalho do que Deus, o nome da igreja do que o nome de Deus, o meu nome é acima do nome de Deus, o trabalho aqui muitas vezes artistas que aparecem, e eles aparecem mais do que a Deus, a glória vai mais para eles do que para Deus, eles acabaram de falhar no propósito fundamental, que é dar glória somente a Deus. Nós nascemos para glorificar a Deus. Somente a Deus. E aí, essa semana, um pastor trouxe uma provocação, um teólogo, falando sobre, na história da igreja, a igreja pentecostal, e ele falou sobre uma sexta sola.
chamada sola Espírito Santo. Porque ele acredita na reforma, dentro da reforma, e chega um momento da igreja que a igreja já não olhava para o Espírito Santo, já não tinha comunhão com o Espírito Santo, e o homem achava que ele mesmo poderia interpretar a palavra sozinho, e não precisava do Espírito Santo. E é necessário avivamentos, onde a igreja ela percebe que o Espírito Santo está do lado dela. O Espírito Santo foi entregue a ela. O Espírito Santo foi derramado. E é necessário avivamentos e avivamentos e avivamentos. Um dos conhecidos, historicamente conhecidos, é o avivamento da Rua Azusa, que aconteceu há vários anos atrás. E lá nos Estados Unidos, e ele trouxe uma onda, né? Uma onda de acontecimentos. E dos mais importantes é a palavra de Deus sendo difundida e as pessoas sendo avivadas, sabe, o coração como fogo sendo trazendo o evangelho para lugares como o Brasil, que não tinha alguns lugares o cristianismo chegou, mas outros não tinham chegado. E aí vem de uma onda de avivamento, e essa onda causa ondas. Quando você joga uma pedrinha ali na água, você percebe várias ondas que vão se expandindo ali na água. É isso que acontece quando um avivamento acontece em um lugar. E quem sabe, esse pequeno lugar, chamado Nova Vida Atos, também não seria um centro de avivamento? Se o fogo do Espírito Santo chegar em um coração, basta um coração, para que esse movimento aconteça. O fato é que o Espírito Santo é essencial para a nossa vida. E aí existem verdades esquecidas e negligenciadas, segundo ele, realmente. Quantas coisas, né, a gente aprende e esquece. Aqueles que dirigem, por exemplo, fizeram um curso, fizeram uma prova, mas existem algumas regras, algumas leis do trânsito que você esquece. Para lembrar. Ou você lembra, ou então uma multa lhe lembra. Não vamos lembrar alguns detalhes, né? Mas assim, é isso. E no Evangelho não é diferente, na palavra de Deus não é diferente, a gente precisa ser lembrado. E nós somos, como igreja, né, somos levantados para lembrar uns aos outros sobre as coisas de Deus. Mas, fundamentalmente, o Senhor deixou o Espírito Santo para lembrar tudo aquilo que Ele disse. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo iria lembrar aquilo que Ele falou. Por quê? Porque algumas verdades foram esquecidas e podem ser esquecidas. E ao longo do tempo foram esquecidas sim. Mas depois de avivamentos, o Espírito Santo começou a relembrar aquilo. A minha oração é que o Espírito Santo esteja em cada vida, em cada coração, relembrando aquilo que deve ser relembrado. A reforma, ela ilumina, ela transforma, ela capacita, porque o Espírito Santo ilumina, ele transforma e capacita. E aqui eu tenho alguns versículos que nos lembram isso, e rapidamente eu vou abrir para a igreja, para que a gente lembre do que o Senhor e a comunhão com o Espírito, ela faz nas nossas vidas. João 16:13 diz assim, João 16:13, mas quando vier, é Jesus falando, hein? Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É essencial termos esse guia. É essencial termos o próprio Espírito de Deus nos revelando. E aqui fala que ele iria anunciar o que há de vir. Então o Espírito Santo, a palavra diz também que o mundo não conhece. O mundo não conhece o Espírito, mas a igreja conhece. Aqueles que são de Deus conhecem. Outro versículo
eu trago à igreja é Romanos 8. Isso aqui era só para guardar aqui um dos trechos. Romanos 8, 14, diz assim. Romanos 8, 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E se você voltar um pouco para o 12, diz assim, que de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, com E maiúsculo, mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E o último versículo que eu trago aqui, 1 Coríntios 2, de 10 a 12. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Esse é o Espírito de Deus, aquele que revela, aquele que conhece o coração de Deus, conhece as intenções de Deus. É por esse Espírito que nós nos alinhamos à mente de Deus. É por esse Espírito que nós conhecemos os planos de Deus, os projetos de Deus, os sonhos de Deus para a nossa vida, aqueles que podem ser revelados. Porque a palavra de Deus diz que há revelações que não cabe ao homem saber, conhecer, nós devemos entender isso. Mas aquilo que deve ser revelado, o Senhor revela por meio do Espírito Santo. E nós precisamos dessa comunhão para obter essa revelação. Nós precisamos da comunhão do Espírito para obter a direção. A palavra, nós lemos aqui dizendo que o Espírito Santo é o nosso guia. Então, você chega em uma cidade desconhecida, o que é que você faz? Você tenta procurar um mapa, tenta procurar um ponto de ajuda ao turista, você procura alguém que conhece a cidade para ser o seu guia. O Espírito Santo é o seu guia na jornada cristã. Essa trajetória nova que o Senhor propõe para mim e para você, é algo que vem da minha mente, do meu coração, é algo que vem da mente de Deus, do coração de Deus. Nós precisamos um guia da parte de Deus. E a igreja não pode negligenciar a importância da comunhão com o Espírito. Amém? Dito isso, vamos à conversão de Paulo. O que é que isso tem a ver com a conversão de Paulo? É porque o Paulo era um antes da comunhão com o Espírito e outro depois da comunhão com o Espírito. E você pode ler Atos, a partir do capítulo 9, e você pode encontrar ali o que o Espírito Santo, que o Senhor fez por intermédio de Paulo. Porque ele estava sendo guiado pelo Espírito. E nós trouxemos lá estudos, lá no Detox, e um dos estudos, a Juliane mencionou aqui, que foi um estudo da manhã, onde Paulo foi impedido pelo Espírito. E aí trouxemos aos jovens a importância da comunhão do Espírito e de obedecer a Deus. E a Juliane trouxe lá 5 níveis. E o 5º é, além de ouvir a Deus, de obedecer a Deus, é obedecer o não de Deus. E Paulo, ele obedeceu o não de Deus por meio do Espírito. E quando o Espírito, que é o nosso guia e que era o guia de Paulo, disse, olha, você não vai para lá. E Paulo não foi.
Depois ele queria ir para outro lugar. Esse outro lugar você também não vai. Ele, tá bom, agora eu vou ficar esperando a direção. Aí o Senhor, por meio de visão, de sonho, ele entregou uma direção. E Paulo foi para onde Deus mostrou que ele deve ir. E será que nós estamos nesse nível de comunhão? Nós estamos ouvindo a Deus, ouvindo a direção de Deus? Será que no nosso dia a dia, nas nossas decisões, das mais importantes ou das mais simples, você tem ouvido a Deus, percebido na palavra o que fazer? A palavra ela tem alguns assuntos gerais, mas outros específicos você não encontra na palavra. Outros também você não vai encontrar. O Espírito Santo também todos os dias não vai dizer escova os dentes, não vai dizer. São princípios. Mas outros especiais, específicos, o Espírito Santo pode dizer, como esse de Paulo, especificamente aonde ir. Não é uma palavra geral, é uma palavra específica para Paulo. Será que nós temos ouvido palavras específicas? Você tem ouvido uma palavra específica para Deus, para você? Essa palavra ou essa rota, essa mudança de rota, ela é essencial, pode ser essencial para a sua vida e para a vida de muitos ao seu redor. Nós lemos agora um trecho, capítulo 9 de Atos, versículos de 1 a 19, onde o Espírito Santo de Deus mudou a rota de Paulo e a rota de vários outros. E nós somos incluídos, porque as cartas de Paulo, a igreja lê até hoje. Elas estão aqui, estão registradas aqui, porque Paulo obedeceu ao seu guia, chamado Espírito Santo. Paulo foi ensinado pelo mestre Espírito Santo. O Senhor Jesus disse, olha, eu deixarei outro Consolador e ele vos ensinará. Paulo foi ensinado pelo mestre. E aí, ele escreveu isso. As Escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo. E graças a Deus nós estamos vivendo isso. Agora, isso acaba aqui? Não. Nós precisamos conduzir isso. É como se fosse uma corrida de bastão. Agora está com você, agora é você que vai correr, é você que vai andar, é você que vai pregar, é você que vai agir. E isso é importante, isso acontece com o Espírito Santo. A palavra revelada é importantíssima. Agora o Espírito Santo, ele vai revelar a palavra e ele vai te ajudar a agir, ele vai te ajudar, ele vai te equipar com dons, ele vai também proporcionar fruto, o fruto do Espírito, que é diferente das obras da carne. Nós precisamos de comunhão com o Espírito. Amém? Mas o que aconteceu com Paulo, o que foi necessário acontecer com Paulo para essa virada de chave? 3 coisas aconteceram com Paulo. 1, ele caiu do cavalo. 2, ele passou 3 dias sem enxergar, sem ver. E 3, ele passou 3 dias sem comer. Isso aconteceu com Paulo e nós vimos aqui, depois que o Senhor, ele se encontrou com o Senhor. E esse encontro de Paulo, teve esses fatos. E será que nós, de certa forma, não precisamos passar por alguns deles? O primeiro acontecido na vida de Paulo, nesse momento, foi cair do cavalo. Paulo caiu do cavalo. Ele foi ao chão. Paulo foi ao chão. Ele não somente caiu do cavalo, mas ele foi ao chão. Eu nunca caí do cavalo. Alguém já caiu de cavalo aqui? Eu já caí de cavalo, já caí de jumento. Diz que é pior, porque quando você cai de um jumento, ele passa por cima de você. O cavalo não. Parece que não, né, Roberto? O cavalo ele desvia. O jumento passa. E eu sei disso, eu comprovei isso. E quando eu caí na trajetória do jumento, ele não se desviou. Ele bateu aqui e fez assim, ó, buf. Aí, mas deu tudo certo, tá? Tudo bem. Só uma sequelazinha, feito para dentro, né? Mas sim, graças a Deus, tudo bem. Paulo caiu do cavalo, foi ao chão.
cavalo deve ter desviado, mas ele perdeu o cavalo dele. Mas ele foi ao chão, ele precisou se humilhar, ele precisou descer. E quem sabe, para a gente voltar, para a gente ter uma vida com Deus, para a gente conhecer Deus de verdade, a gente ter comunhão com o Espírito, a gente também precise cair dos nossos cavalos e também irmos ao chão, humilhar. A gente canta uma canção que é linda e ela é baseada em Jeremias 18:2. Jeremias 18:2 diz assim: dispõe-te e desce a casa do oleiro. Não é sobe a casa do oleiro, é desce a casa do oleiro. Então, se eu quiser passar por uma reforma na minha vida, se a igreja quer ser reformada, ela precisa descer. Se você precisa ser reformado, se você precisa, como um vaso, né, ser quebrado e ser feito de novo, você precisa descer a casa do oleiro. Paulo precisou descer a casa do oleiro. E a primeira coisa que o Senhor fez é: desça daí, desça desse seu cavalo, ao chão. Sabe? Aquele general, aquele grande homem militar também precisou descer, ele queria ser curado, ele estava com lepra, ele estava morrendo, mas estava tentando sustentar ali uma aparência, como muitos, sustentando ali uma aparência de que está tudo bem, mas por dentro ele estava morrendo. E aí disseram: não, você pode ir ali, você será curado. Ele achava que, ao chegar ali no profeta, o profeta iria o obedecer, porque ele era uma autoridade, e imediatamente. Só que o profeta, ele obedecia ao Senhor. Ele era dirigido pelo Senhor, ele era guiado pelo Senhor, e o profeta era cheio do Espírito. E quando aquele homem chega na casa do profeta, o profeta entendeu a necessidade dele, e a direção de Deus foi: mergulha naquele rio 7 vezes. E aquele homem ficou decepcionado, aquele homem ficou frustrado, aquele homem não queria mergulhar, até que uma pessoa que estava do lado do homem, que também era do exército, disse: olha, mas não é razoável, não é só mergulhar e você vai ser curado. Coisas maiores você faria por uma cura, só isso e tal. Ele: tá bom. Ele vai e desce, mergulha 7 vezes. E na 7ª vez ele é curado. Um processo de Deus na vida dele, um processo de Deus na minha vida, mas a maioria das vezes é preciso ir ao chão. Na oração também, orar é importante. Nós precisamos orar todas as vezes. Quando você lê a palavra e marca a bolinha é ótimo, refletir na palavra é ótimo, mas refletir na palavra em oração é excelente. Orar é uma bênção, e a palavra diz orar sem cessar, então você pode orar andando, orar parado, mas também é importantíssimo que você ore ao chão, ajoelhado, rosto no pó. Nós precisamos reservar momentos de oração, onde nós nos humilhamos na frente do Senhor, porque o Senhor, Ele é dono de todas as coisas. Não somos donos do Senhor, nós não mandamos no Senhor. Algumas teologias dizem: você ordena. Nós não ordenamos a Deus. Nós ordenamos em nome do Senhor Jesus, pela palavra. Mas ordenar a Deus, não. Ele que ordena as coisas. Ele que dita as regras. Ele que nos guia. Nós que precisamos dele, ele não precisa da gente. Nós que precisamos dele. Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos descer ao chão. Como aquela palavra: se o meu povo se humilhar, orar, me buscar, converter dos seus caminhos maus, eu sararei a terra. Nós precisamos disso. Pessoalmente, individualmente, em família, como igreja e como nação. Nós precisamos ir ao chão. Amém? E a segunda coisa, ainda caindo do cavalo, é o próprio cavalo. Tem cavalo. E essa reflexão veio de uma conversa, eu estava conversando, eu, o pastor Walter e Juliene. E aí, planejando uma pequena obra mesmo física. Mas o Senhor, quando a gente se reúne, né, com pessoas de Deus,
geralmente o Senhor traz uma palavra. E aí, a conversa foi para o rumo espiritual. E aí, a gente começou a falar sobre coisas espirituais. Então, a Juliane até falou sobre pessoas, né, que são derrubadas do cavalo, mas muitas vezes voltam ao cavalo, remontam no seu cavalo e querem voltar a fazer o que faziam. Mas eu vejo dois significados para esse cavalo aí, meus irmãos. Um dos significados é o cavalo, dentro daquela leitura, aquela perspectiva de Salmos 27, onde diz que muitos confiam em carros e cavalos. Muitos confiam em carros e cavalos. Você, pregador, você confia na sua retórica? Você, ministro de Deus, você confia no seu dom? Você que é evangelista, você confia na sua capacidade de persuadir? Você que é administrador, como José era administrador, você confia na sua capacidade de gerir, de administrar? Você está confiando nos seus carros e cavalos? Paulo, também chamado de Saulo, confiava na sua letra, no seu conhecimento, no seu domínio da palavra, e ele precisava cair desse cavalo. Eu não sei de qual cavalo você precisa cair, mas algumas vezes é necessário cairmos de cavalos que nós mesmos estabelecemos, que nós dependemos. E o pastor prega muito bem ao longo da história da Nova Vida. Você pode até resgatar algumas das pregações, e uma delas é conquistando a dependência. Conquistar a dependência, e não a independência, né? No 7 de setembro se comemora a independência, mas na vida cristã, você precisa conquistar a dependência de Deus. E Paulo precisava entender isso. Ele precisava cair do cavalo. Ele precisava entender que não precisa do cavalo. Nós aqui na igreja também temos pregado. Muitas igrejas têm confiado nas suas estruturas. E por não ter mais a nuvem da presença de Deus, elas confiam nas fumaças mecânicas, nos jogos de luz, porque não tem a luz da palavra, mas confia nos jogos de luz, nos efeitos de luz, nos bancos, na multimídia. Mas será que precisa de tudo isso? O Senhor provou a Paulo que ele podia ser usado, ele poderia ser vaso de Deus sem o cavalo. E algumas vezes nós precisamos ser ensinados sobre isso. A quarta-feira a gente tem trabalhado de uma forma simples, tirando um pouco dos nossos carros e cavalos, para nos concentrar naquela obra que o Senhor tem para nós. E quem sabe, no nosso dia a dia, na nossa obra, no nosso evangelismo, a gente está se preocupando demais ou nos confiando demais com nossos carros e cavalos. Sabe, meu irmão, o Senhor, ele deu uma lição para Paulo. Paulo, é melhor sem cavalo e na direção correta do que com cavalo e na direção errada. Paulo estava a cavalo, indo na direção errada, perseguindo os cristãos. E Cristo chegou para ele e disse: Paulo, por que me persegues? E quantas vezes, né, hoje talvez tenha cristãos perseguindo cristãos. Pessoas contra a igreja, nós mesmos irmãos, contra os irmãos. E quando eu vou contra o meu irmão, eu vou contra Deus também. E falta o Senhor fazer o que faz com Paulo. João, por que me persegues? José, por que me persegues? Porque se Jesus falou, olha, aquele que vem na tua porta e vem me pedir sou eu. Ele disse que é ele. Por que esse irmão que nós estamos perseguindo, que nós estamos falando mal dele, por que também não é Deus? Será que nós não estamos perseguindo a Deus? Em cima de nossos cavalos, os nossos conhecimentos, nossos preconceitos. Nós precisamos descer do cavalo para conhecer o verdadeiro Deus, termos a comunhão com Deus, para irmos na direção certa, porque o Espírito Santo é o nosso guia.
Paulo usava aquele cavalo para o levar para matar cristãos. O Senhor o derrubou do seu cavalo para que ele pudesse salvar vidas. Quando Davi foi chamado para operar ali em nome do Senhor, a primeira coisa que entregaram a Davi, pequenininho, foi a armadura de Saul. Carros e cavalos, pastor Timóteo. Era uma armadura, era carros e cavalos. Você precisa, Davi, da armadura de Saul para ganhar de Golias. Aí Davi, no discernimento de Deus, já era um homem cheio do Espírito. Não preciso da armadura de Saul. Carros e cavalos. O Senhor vai me entregar uma vitória só com esse equipamentozinho aqui. Porque o Senhor queria mostrar que era dele, vinha dele, a vitória era dele. Mas, um ponto importante. Eu estou aqui pregando uma equinofobia. Eu estou aqui pregando aqui uma versão a cavalos e carros. Não é errado. Depois Davi começou a usar armadura, espada. Davi tinha carros, cavalos. Mas sabia que o Senhor estava na frente. Era o Senhor que dava vitória, apesar dos carros e cavalos. O Senhor te dá a vitória apesar de você. O Senhor te dá a vitória apesar de mim. Ele me dá a vitória apesar de mim. E não por causa de mim. As pessoas acham assim, eu sou necessário, eu sou imprescindível. O Senhor precisa de mim. Não é assim, meu irmão. Você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. O domingo, esse momento aqui, eu que preciso desse momento. É o Senhor que precisa de mim para ser usado. Não é o ministro de louvor. Não é o Senhor que precisa do ministro de louvor. O ministro de louvor precisa dele. É a igreja que precisa adorar. Não é a oferta. O Senhor não precisa de dinheiro. É o dono do ouro e da prata. É você que precisa entregar ao Senhor, liberar o teu coração. Você precisa ser adorador. O Senhor quer forjar em você, Ele, a imagem dEle. E o Senhor, Ele quer que você seja um adorador. Você precisa entregar. Você precisa. E Ele dá esse dinheiro. É muito engraçado e ao mesmo tempo recompensador. São várias emoções quando uma das minhas filhas vem e me dão uma coisa. Me dão algo que elas compram, mas esse dinheiro vem de mim, né? Eu que dou dinheiro, elas vêm, né? Elas me dão assim, chocolate, um negócio. Além do... Mas assim, eu acho que Deus se sente assim, sabe? Quando você vem dar uma oferta, né? Pouco ou muita, mas Deus se sente assim. Sabe, a viúva pobre, né? Com duas moedinhas, Jesus só sentado, só observando. Aí o pessoal lá entregando. Aí ele vai dizer, quem deu a maior oferta aqui foi essa viúva. Sabe? Porque ele sabia que no coração daquela mulher existia adoração. Aquela mulher já estava no chão, já estava sem os seus cavalos, estava sendo guiada por Deus. Não precisava da armadura de Saul. Sabe, muitas vezes o dinheiro é o seu carro, é o seu cavalo. Eu não preciso de nada. A gente estava assistindo um documentário sobre as igrejas do interior do sertão. Meus irmãos, não tem cadeira nem de plástico. Às vezes a cadeira é de madeira, né? Esse é aquele banco de aroeira, né? O som não é esse som, não. A mesa digital, não. A mesa analógica, um som pequeno. Às vezes nem som tem. O fato é que não precisa não dos carros e cavalos. A obra está sendo feita. Vidas que chegaram lá sem os seus cavalos. E o Senhor está fazendo a obra, porque é o Senhor que é necessário ali, é a presença de Deus. E o Senhor está fazendo a obra ali naquele sertão. Está assim. Paulo caiu do cavalo, foi para o chão, ficou sem cavalo. Alguns tentam remontar nos seus cavalos, alguns para perseguir a igreja, outros para tentar fazer uma obra e acham que é o seu cavalo, eles acham que precisam, a obra precisa desse artista aqui, precisa daquele pregador, eu sou necessário. Às vezes eles remontam nos seus cavalos, mas tem um momento que o Senhor quer que você abra mão do seu cavalo, porque para você entender que Ele quer operar, independente dos carros e cavalos. Como aconteceu com um certo ministro que eu contei aqui, que ele foi para a África, o violão dele quebrou.
Ele foi para ministrar o louvor, o violão dele. A primeira coisa que eu vi que o violão dele foi quebrado. Quebrou lá no meio da viagem, quando ele pegou, estava quebrado. Ele não sabia tocar teclado, só uma nota fundamental lá. E ainda chegou lá, o povo não falava português. E ele agora, tudo que eu posso fazer, os meus instrumentos, né, de adoração, eu não sei falar a língua deles, agora eu não tenho violão. Aí ele falou, vou botar aqui um dó, música aqui em dó, e vou adorar. Ele adorava com palavra. Ele disse que começou a adorar com uma palavra. É isso que ele podia fazer, que ele sabia fazer, sem carro, sem cavalo, no chão. E quando ele abriu os olhos, o mover do Espírito estava acontecendo. Porque ele pensou, o céu tem algum plano. O Senhor tem uma estratégia que está lá no céu. Ele permitiu isso. Vamos ver o que é que o Senhor quer. E ele confiou totalmente em Deus. E o Senhor começou a fazer um operar naquela igreja sem precisar dele. Apesar dele ali. E aí ele, no momento onde o Senhor já começou a operar, ele começou a ministrar algumas palavras em inglês. Aí o Senhor deu a capacidade, disse que não fala muito bem inglês não, mas falou uma ministração em inglês e foi a obra de Deus. Mas foi um mover tão grande que foi do Espírito Santo. Ele percebeu que o Espírito Santo, o Senhor, o poder de Deus, ele é necessário. E não o seu violão, não o seu talento. E ele era convertido, ele era de uma banda do mundo, cantava muito bem, então ele tinha, sim, dons, ele tinha, sim, bons carros e bons cavalos. Então, às vezes nós somos tentados a remontar nos nossos cavalos para tentar fazer uma obra, confiando nisso. Mas o Senhor, ele tem algo maravilhoso para mim e para você. Talvez você ache que seus planos foram frustrados de alguma maneira, como Paulo achou aqui. Mas pode ser, como diz um certo pastor, que o Senhor esteja escrevendo os capítulos mais emocionantes da tua história com Deus. O Senhor estava reescrevendo a história de Paulo naquele momento, que ele talvez achasse, meus planos foram frustrados, caí do cavalo. Além disso, meus irmãos, ele passou 3 dias sem ver. 3 dias sem ver. Interessante, né? Tomé, ele precisou ver para crer. Paulo, ele precisou deixar de ver para crer, pastor. E algumas vezes nós precisamos deixar de ver para crer. Sabe, tirar os nossos olhos daquilo que nos atrapalha. Talvez Paulo estivesse confiando muito também naquilo que via. Mas Paulo, a partir daquele momento, já não via nada. Ele foi conduzido pela mão. Ele passou 3 dias sem ver, sem enxergar o mundo, sem ver o que era a matéria. E ele só ficou olhando para dentro. E ele começou a olhar para si, para dentro. E começou um momento de reflexão, um momento de encontro com Deus. Algumas pessoas passaram por isso. Precisaram deixar de ver, deixar de focar em coisas que não eram para ver. Por exemplo, Pedro, quando foi chamado para andar sobre as águas, ele olhou para Deus. Mas tem um momento que ele começou a olhar para as ondas, para o vento. E aí, quando ele começa a ver isso, ele afunda. E muitas vezes nós afundamos, porque nós vemos. Nós precisamos deixar de ver as ondas, precisamos deixar de ver os ventos, e só ver o Senhor. Paulo deixou de ver tudo, e só via o Senhor. Aí ele começou a perceber que existia algo que ele não via, mas existia. Amém? Deixou de ver para crer. Discípulos na tempestade, dormindo, Jesus dormindo, aquela tempestade, eles vendo a tempestade. E porque eles estavam vendo a tempestade, eles estavam preocupados que iam morrer. Mas eles precisavam deixar de ver aquilo, para olhar para Deus, aquele Deus que estava com eles no barco, dormindo. Porque o Senhor não estava preocupado com isso, porque ele não ia morrer, ninguém ia morrer. O Senhor Jesus acordou e disse, ninguém vai morrer aqui. Vocês são homens de pequena fé, acalmou a tempestade. Aí eles, é só isso. Aí ele disse, quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Eles não conheciam, eles não sabiam, eles não viam. Às
vezes nós precisamos deixar de ver para crer, nós precisamos deixar de ver para enxergar melhor as coisas de Deus. Por isso que o Senhor diz, olha, vá, entre no seu quarto e feche a porta. Ele só disse, entre ao seu quarto e ore. Aquele momento de oração que ele sugere, que ele incentiva, é que você entre no quarto e feche a porta. Deixe de ver as coisas do mundo, deixe de se preocupar com as coisas do mundo. Tem coisas que preocupam e afligem a sua alma. Você precisa deixar de ver. Paulo deixou de ver 3 dias certas coisas que o levavam para o mau caminho, para aquilo que não é a vontade de Deus. 3 dias para que ele se concentre naquilo que é de Deus. Será que eu não preciso entrar no meu quarto, orar a Deus e deixar de ver coisas que me atrapalham, que atrapalham a minha fé, coisas que são frutos da minha visão, da minha perspectiva? Eu preciso ver o que o Senhor quer que eu veja. Eu preciso olhar para o Senhor. Paulo, ele passou 3 dias sem ver para perceber o Senhor, para perceber o Espírito. Ele foi conduzido pela mão ali, foi para algum lugar que ele não sabia para onde ele foi, mas o Senhor sabia. Paulo foi para a casa de Judas, e ali o Senhor já estava, de forma estratégica, já conduzindo ali Ananias, deu uma visão para que ele fosse à casa de Judas e orasse por Paulo. E a Paulo ele já tinha dado uma visão, que alguém viria e oraria por ele, ele iria restaurar a sua visão. Era Deus costurando as coisas, porque o Senhor tem planos e propósitos maiores que os nossos. Paulo deixou de ver em um pouco tempo, para conseguir ver o que o Senhor queria que ele visse. As escamas saíram dos seus olhos e ele passou a ser cheio do Espírito. E cheio do Espírito, o seu Espírito começa a entregar coisas a ele, visões, entregar conhecimento, revelação. Aí sim, Paulo começa a ver as coisas que Deus quer que ele veja. Será que nós também não precisamos passar um tempo sem ver, para começar a ver as coisas do mundo? Será que o seu tempo, né, o que você precisa deixar de ver não é um pouco das redes sociais, um pouco dos jornais, e se concentrar nas coisas de Deus? Além disso, Paulo passou 3 dias sem comer. E por último, terceiro ponto, 3 dias sem comer, sem alimentar o corpo. E tem uma diferença entre, obviamente, né, alimentar o corpo e alimentar a alma. E o que o mundo conhece e sempre persegue é a alimentação do corpo, fortalecimento do corpo. E é uma febre, né, de academias hoje, talvez incentivados pelas redes sociais, baseadas em imagem, né, foto e tudo. Eu preciso estar bem na fita. Antigamente, antes disso, as pessoas só malhavam antes do verão. E em cidades praianas. Porque em cidades não praianas, que estava todo mundo com roupa, né? Muitas roupas também nem se ligavam no corpo, né? Hoje não, todos estão muito preocupados com o corpo, muito preocupados com a alimentação do corpo. Mas e a alimentação da alma? E também a capacidade espiritual. Eu levanto aqui 10 quilos de um peso, né? E o peso espiritual, você consegue levantar? Ou você está fraquinho? Como é que se diz o fraco aí o frango, né? O frango espiritual. Aí vem um demônio, você não consegue expulsar. Vem uma tribulação, você já se cansa. Sabe? A gente precisa passar por treinamentos espirituais, tribulações. Você quer fé? Tribulação. Você quer cortar experiência? Tribulação. Por quê? A malhação nada mais é do que uma tribulação para o músculo. Não é não, Cristiano? Tribulação, você pega assim, depois dói às vezes, né? Mas depois o músculozão fica forte. Recebemos o maquinário do Cristiano porque ele fechou a máquina, não conseguia mais. Ele fechou a máquina todinha. Disse, não, aqui já passou. Essa tribulação para ele tinha passado. Ele já estava, agora é mais. É um peso maior. Então, espiritualmente também, meu irmão. A gente precisa aprender e nos capacitar espiritualmente. Paulo deixou de comer a comida física, mas ele estava se alimentando espiritualmente.
se você for perceber aqui, Ananias, o Senhor relatou a Ananias que Paulo estava orando. Quando o Senhor revela que Paulo estava na rua direita, na casa de Judas, ele diz que ele está orando, ele está malhando espiritualmente, deixando de ser um frango para ser um antônimo de frango. Bodybuilder espiritual. Paulo começa a se fortalecer espiritualmente, começa a orar, começa a ter comunhão com o Espírito, começa a aprender. Ele começa a ver algo espiritual que ele não aprendeu nos seus anos todos de vida, sabe, os mestres. E aí ele também se arrependendo. Eu estava perseguindo o próprio Jesus. Eu conhecendo tanto a palavra, estava perseguindo a palavra. Eu estava matando cristãos, eu estava matando filhos de Deus. Lá estava Paulo, orando arrependido. Talvez ele estivesse pensando, agora eu vou morrer, porque é isso que eu mereço, Paulo pensando. Aí vem Ananias, também morrendo de medo. Ananias falou para o Senhor, Senhor Deus, esse homem mata gente, mata cristão, eu vou para lá orar por ele, ele vai me matar. Senhor Deus, calma, Ananias, ore por ele, vai dar certo. E aí Ananias vai lá, na rua direita. Olha, eu já mandei uma visão para o Paulo. Paulo já sabe que você vai lá. Por visão ele já ouviu. Então o Senhor já começa a costurar as coisas espiritualmente. Chega lá, Ananias ora, morrendo de medo, talvez. Ou não, meus irmãos, porque pelo Espírito nós somos ousados. Ousadia vem do Espírito. Então um dos sinais que você está cheio do Espírito é a ousadia ao pregar a palavra. Não tem medo ao pregar a palavra. Tanto é o medo de confrontar, ou medo de ser reprovado, sabe? Você não precisa pregar o que as pessoas precisam ouvir, você pregar o que precisa ser falado. Então lá vai Ananias e ora por Paulo, as escamas caem, e ele diz assim, seja cheio do Espírito, e ele fica cheio do Espírito Santo de Deus. Ele estava orando. Nós precisamos ser encontrados orando. Nós precisamos do relato de Deus, ele está orando. Irmã Socorro está orando, irmã Silvana está orando, irmão Roberto está orando, pastor Timóteo está orando, ministro Celino, evangelista, está orando, sabe? A gente precisa disso, precisa orar, de fato, orar, jejum, consagração. Paulo precisou passar 3 dias sem comer, talvez ele nem precisasse comer, ele nem queria mais saber de comer, ele só queria orar e ouvir ao Senhor. Jejum, consagração, santificação. Alguns que não podem fazer jejum, você pode fazer uma consagração. E a consagração é você se abster de algumas coisas. Pode ser o seu celular, pode ser alguma coisa, tempo. Você consagra tempo a Deus. O fato é que depois disso você fica fortalecido espiritualmente. Você fica fortalecido. A capacidade espiritual que vem da alimentação espiritual. Amém? Isso aconteceu com Daniel. Isso aconteceu com Jesus. Daniel disse, olha, eu não vou comer aquelas comidas aí dos palácios. Eu vou fazer o meu jejum aqui. E fez. E ele deixou de ser forte? Não. Ele deixou de se capacitar? Não. Pelo contrário, ele se destacou entre aqueles homens. É necessário. E será que para essa virada de chave que aconteceu na vida de Paulo, será que para acontecer na nossa vida, talvez não precisemos de alguns desses pontos aqui? Orar mais, jejuar mais, nos consagrar mais, buscar a Deus, fechar a porta, deixar de ver algumas coisas que o mundo nos mostra, ir ao chão, humilhar, deixar os nossos cavalos. Esse é o convite para mim e para você. Eu fui impactado com essa palavra que o Senhor me falou. Eu estou compartilhando com a igreja para não levar o peso sozinho. Mas o Senhor tem algo para mim e para você. Nós precisamos dessa cesta, né? A cesta sola Espírito Santo, né? Nós precisamos cultivar essa comunhão que nos faz ativos na fé, fortes na fé, atuantes na fé.
ousados na fé, por meio do Espírito Santo. É pelo amor do Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Amém? Você pode ficar de pé?